amigo quando eu precisar. E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar sou eu. Bom dia, meus queridos. Estamos aqui com a nossa atividade de hoje de geografia. Vamos falar sobre a distribuição atual da população pelo território, tá? Nós já iniciamos esse assunto na aula passada de geografia, né, quando começamos a distribuição da população brasileira, e agora nós vamos dar continuidade aqui na página 318. Bom, a numerosa população brasileira, ela não está igualmente distribuída no território do país, ou seja, a população está dividida de forma desigual. Há locais, há lugares, há regiões onde se concentra grande quantidade de habitantes e há regiões em que concentra-se poucos números de habitantes, certo? Então, por isso, nós temos áreas muito povoadas e outras pouco povoadas, como mostra esse mapa aqui, tá? Você pode observar que onde está mais escuro, esse vermelho mais escuro, são os lugares onde tem mais pessoas, tá? Mais de 100 pessoas por quilômetros quadrados, como mostra aí o gráfico, tá? O mapa aqui, a leitura do mapa, bem aqui, tá bom? E no vermelho mais escuro, nós temos de 25 a 100 habitantes por quilômetros quadrados, tá? Essa parte que está em laranja, nós temos 10 a 25 habitantes por quilômetros quadrados. Onde está nesse tom de laranja mais claro, 1 a 10. Em amarelo, a gente vê menos de 1 habitante por quilômetros quadrados, que é mais precisamente aqui na região norte, né? Em partes do Tocantins, a gente vê maior concentração dessa parte amarela, onde há poucos ou menos habitantes, certo? Esse mapa aí ele tem como fonte o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E a gente vê que as cores mais claras, elas representam áreas com menor quantidade de habitantes, como aquelas localizadas no interior do país, tá? E as cores mais escuras, elas representam as áreas com maior número de habitantes, como a faixa litorânea, tá? A parte do litoral do Brasil. E as capitais, né? As capitais concentram-se mais números de habitantes. E aqui tem uma atividadezinha pra gente. A gente vai pintar de amarelo o nome dos estados menos habitados, tá? Você vai olhar aí no mapa, você vai observar quais são os estados em que tem menos habitantes. Você vai pintar aí de amarelo. Nós temos como opção Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Roraima, Santa Catarina e Tocantins. E de vermelho você vai pintar os estados com o maior número de habitantes, tá? Então você vai pintar de amarelo com menos habitantes, os estados com menos habitantes, e de vermelho os estados com mais habitantes, certo? E na segunda questão, você vai verificar a distribuição, vai responder, né? Verifica a distribuição da população no estado em que você vive. Então, qual é o nosso estado? Nosso estado é o estado do Pará. Você vai olhar para o estado do Pará e você vai observar se ele é pouco ou muito povoado. Aqui está o nosso estado, observe o estado do Pará, tá? Você vai ver se ele é pouco ou muito povoado para poder responder a segunda questão, ok? Para que não fique dúvidas, né, em relação ao tamanho do nosso território, a tia foi pesquisar para ver exatamente qual é o tamanho do nosso estado. Então, a gente tem 1.245.870,707 quilômetros quadrados, tá? De área de unidade territorial. Nós somos o segundo maior estado do Brasil, ok? Para comparar o tamanho do nosso estado com a população que nós temos, nós vemos aqui que nós somos 7.581.051 pessoas nesse estado tão gigantesco, tá? Comparados aos outros estados, o número de habitantes, nós ficamos em nono, tá? Então, você observando esses números de tamanho, da quantidade de pessoas e do mapa que você tem no livro, você observa que o nosso estado ele é pouco populoso, ok?
Então é isso, crianças, tá? Essa é a nossa atividade de geografia de hoje. Prestem bastante atenção, tá bom? Olhem direitinho esse mapa para fazer as comparações, juntamente com os números que a tia deu para vocês de tamanho de território do nosso estado e também de número de habitantes, tá certo? Uma beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!